Bom dia! Dia maravilhoso, dia lindo. Todos os dias são presente. Todos os dias são lindos e maravilhosos. Ainda que você tenha que passar por uma dor, por um sofrimento, por uma perda, todos os dias se tornam especiais com Deus. Ontem eu vi uma história muito linda. Uma senhora que ela orava pelo filho dela que era viciado em crack e era traficante e tudo mais. E ela orava por ele constantemente a Deus e ela falava: Deus, olha, ela colocava ele para Deus e dizia: Deus, da minha salvação. Existe um versículo na palavra de Deus que fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela apresentava o filho dela diante de Deus dia e noite. E ela recebeu uma notícia que o filho dela havia sido morto num tiroteio. E aí os vizinhos se arrumaram todos para ir na casa dela, para buscar ela, para ver o filho morto. Mas ela falou que não, que ela não iria ver ele ali naquela situação. Ela só iria ver ele no enterro. Mas que ela tinha certeza que Deus havia salvo o filho dela. Isso se chama fé. Isso se chama remar contra a maré. Diante de uma perda que não há, os cientistas dizem que não há expressão para dizer a respeito da perda de um filho. Você perde um casamento, você fica desquitado, você é separado, né? Você perde uma mãe, né? Você fica órfão, você perde sei lá o quê, mas quando você perde um filho não existe nenhum termo que diga, que fale a respeito disso. Então, essa mulher mostrou uma fé inabalável. Ela se armou toda e falou: eu vou para o enterro do meu filho, mas eu tenho certeza que Deus livrou ele daquilo. Entendeu? Então, é tipo assim, não há o que escrever quando a gente tem uma fé inabalável. E eu quero deixar para você uma passagem poderosa, porque você pode estar passando por situações difíceis, você pode estar construindo algo super demais. Você saiba que você, toda vez que você se mexe, toda vez que você se move na direção dos teus sonhos, desafios vão aparecer para você, dificuldades vão vir, inimigos vão se levantar. Eu quero contar para você a história de um homem que se chama Neemias. Ele estava construindo, a cidade dele havia sido destruída. Ele estava construindo muros para proteger a cidade e o povo. Ele tinha esse governo sobre ele, esse poder de fazer isso. E ele estava influenciando o povo. Olha, vamos nos levantar, vamos construir um muro. E estava todo mundo já se edificando o muro, construindo. Neemias 4. Neemias capítulo 4 fala assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava um muro, se ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu deles. Ora, por quê? O cara ficou tão indignado porque eles estavam edificando o muro da casa deles, da cidade deles. Quem era esse Sambalá? Sambalá são as pessoas que ficam indignadas quando veem que você está prosperando, que você está crescendo, quando veem que você está bem. Sabe, Sambalá são aqueles espíritos malignos que tentam te perturbar, te atrapalhar quando você começa a crescer, a expandir. E esse homem falou na presença dos seus irmãos e do exército que estava ali e disse: o que fazem esses fracos judeus? Porque eles eram judeus, tá? O que fazem esses fracos? O que você está fazendo? Você é um fraco? Você já ouviu isso? O que você está construindo? Vai se permitir que você faça isso? Você tem poder para fazer isso? Outra coisa, vai sacrificar? Vai o quê? Vai fazer o quê? Vai sacrificar seu tempo? Vai sacrificar sua força? Vai sacrificar a sua inteligência para construir isso? E ele fala mais: vocês vão acabar isso num só dia. Num só dia você vai edificar isso. Nesse tempo você vai edificar. Num tempo de confusão, de tumulto, de guerra, você vai edificar agora uma indústria, uma empresa. Você vai prosperar. Aí ele fala:
Vocês do montão de pedra vão construir um muro? Você dessa ruína aí, você vai fazer alguma coisa? Alguma coisa boa vai acontecer? Aí ele termina falando assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa vai destruir esse muro facilmente. Cara, que afronta quando você ouve pessoas debochando daquilo que você faz, escarnecendo da força que você está exercendo em relação àquela obra. Sabe, uma coisa, seja sábio, não responda, não se vingue, deixe que Deus é o vingador, Deus é o justo juiz. Não adianta você ficar batendo boca com pessoas que não entendem o que você está fazendo, sabe, que acabam pervertendo o teu caminho, você se desviando do alvo. O seu alvo, tem um alvo, tem uma meta no seu coração. Não se apavore diante das circunstâncias. Não perca tempo em querer explicar por que você está fazendo aquilo. Não perca tempo com isso. Edifique a obra para a qual você foi chamado a edificar. Edifique a sua casa, a sua família. Edifique a vida dos seus filhos. Edifique os seus vizinhos que querem ouvir você, que precisam de ajuda, de auxílio. Edifique aquele que se aproximar de você. Mas não entra numa de dar ouvidos aos deboches, àqueles que estão caçoando de você, que estão querendo te apurrinhar, te deixar irritado. Mas uma coisa que esse cara fez, que eu quero falar para você, que é muito importante. A Bíblia diz que orou Neemias a Deus e falou com Deus. E entregou eles na mão do Senhor. Então entregue essas pessoas, esse sentimento, esses pensamentos ruins que vêm na tua cabeça, que são inimigos também. Pega isso tudo e entrega para Deus e fala: Deus da minha salvação, toma aqui, ó, a afronta que eu tenho recebido, o escarnecimento, a zombaria dos meus inimigos. Deus da minha salvação, toma aqui, faz algo por mim, Deus, algo grandioso, algo poderoso. Muda essa história, Senhor. E você vai ver que há poder quando você se rende ao Deus dos céus. Há poder quando você se quebranta ao Deus dos céus. Quando você invoca o seu nome. Que Deus te abençoe nesse dia. Que os seus inimigos sejam envergonhados e confundidos um por um. Que você faça o nome de Deus ser grande na sua vida. Construa uma grande obra. Faça algo poderoso. E que Deus te abençoe.